Bom dia para você que está ao vivo conosco aqui na 18ª Feira do Livro de Montenegro e 13ª Feira do Livro do Vale do Caí. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro, iniciando a nossa programação, sendo que a nossa feira tem a temática Montenegro, Histórias e Encantamentos, tendo como patrona Tatiana do Espírito Santo e homenageado Gerson Tasca. Falar na nossa patrona, lembrar que hoje à tarde, às 15 horas, a gente tem uma oficina de contação de histórias com ela. Às 18 horas, o Sarau da Periferia com a CUFA, Central Única das Favelas, aqui de Montenegro. E às 20 horas, um convite mais que especial para você prestigiar conosco, o Reverb Poesia. Poesia e música, música e poesia, com Alain Dias Castro e Tiago Correia, diretamente de São Paulo, para trazer para nós reflexões, música, poesia, a poesia falada, junto e integrado com a música. Fica o convite para você estar à noite também conosco na programação, ou prestigiar todo o conteúdo da feira, que está disponível aqui nas nossas plataformas via Facebook, todo o conteúdo gravado, e você pode conferir. Mas o legal é que você possa estar conosco ao vivo para comentar, interagir, compartilhar. Convide os amigos de vocês para que possam estar conosco e prestigiar essa programação que vem ocorrendo desde terça-feira à noite, quando teve a abertura oficial. E amanhã já estamos indo para a nossa reta final, amanhã terminando as atividades da feira. De manhã a gente vai ter uma oficina de ilustração com o homenageado Gerson Tasca. Você é nosso convidado a partir das 9h30. Depois nós teremos mais um furo na nossa programação, digamos assim. A gente tem o lançamento de 2 livros do Flávio Azeredo, que é um professor, pesquisador, bailarino aqui da cidade. Tem uma pesquisa na área das danças açorianas, danças portuguesas, que teremos amanhã pela parte da manhã. Às 15 horas, a gente tem rodada de histórias, uma roda de histórias, junto com a nossa patrona, Tatiana do Espírito Santo, a escritora e contadora de histórias, Milene Barazetti, e também o Cássio Borges, do Sesc Passo Fundo, e a Isadora Fontoura, do Sesc Gravataí e Bibliosesc. Às 18 horas, encerrando em grande estilo a nossa Feira do Livro, edição 2020, nesse ambiente completamente diferente. Às 18 horas, a gente tem um show muito especial para toda a família, mas em especial para a criançada, já que a gente está no mês de outubro, o mês da criança. Show com o Tiqueque. Você não vai perder essa. Esteja conosco amanhã, encerrando em grande estilo a Feira do Livro, às 18 horas. Mas nessa manhã, a gente tem teatro, tem espetáculo ligado à literatura, Miguel de Cervantes, o espetáculo Dom Quixote, que serve de inspiração no espetáculo De La Mancha, da Rococó Produções. Lembrando que ao final do espetáculo, a gente volta aqui ao vivo para fazer uma conexão com o pessoal do grupo, com o Henrique e com o Guilherme, e conversar um pouquinho sobre o fazer artístico, a escolha da obra, de por que se debruçar e por que se faz tão importante uma nova leitura, trazendo para os palcos ou para a cena o Miguel Cervantes com o seu Dom Quixote. Lembrando que o espetáculo é um conteúdo gravado anterior à pandemia, por isso tem plateia, né? E a gente tomando aqui nos nossos estúdios montados no Sesc todas as questões de saneamento, saúde e distanciamento. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem agora com De La Mancha, com a Rococó Produções, um ótimo espetáculo.
sabia a diferença entre a verdade e uma história que havia sido apenas inventada. Um cara meio estúpido, que se amarrava em violência e espalhava fake news. Contam que ele viveu entre campos de trigo e moinhos de vento, em uma região chamada Castilla de La Mancha, uma região no centro da Espanha. Abrangia as províncias de Albacate, Cuenca, Ciudad Real e Toledo. La Mancha foi palco de cavaleiros em uma época de muita violência, tristeza e dor. Rodeada por seus enormes castelos medievais, campos de trigo e moinhos de vento. A região faz fronteira com a Andaluzia e seu nome tem origem na expressão árabe Mancha, que significa terra seca. Uma terra árida com imensos desertos, onde nas noites frias de inverno a temperatura poderia descer até menos 20 graus, enquanto nos dias quentes de verão subiria até os 45. Esse é o lugar onde se passa a nossa história. Talvez vocês não saibam, é que Dom Quixote não era assim desde criança. Não! 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 O seu nome era Alonso Quijano, que cresceu em uma grande propriedade, bem no meio do nada. No meio do nada? É, bem no meio do nada. Até fazer 50 anos, a ideia de ter outro nome nem lhe passou pela cabeça. Porém, um belo dia, resolveu se tornar cavaleiro andante. Andante. Olha, que anda pra frente. Ai, desculpa, tô nervoso. E para isso, pôs em si mesmo o nome de Don Quixote de La Mancha. E como estava na moda, aproveitou para se dar os títulos de mestre em educação e mestre em direito da família. Uma salva de tiros! Tudo começou pela forma como ele interpretava as coisas que lia. É que o senhor Alonso, ele gostava de um tipo muito especial de literatura, os livros de cavalaria. Eram livros muito antigos, que contavam histórias de muita violência. Eles estavam cheios de machões, homens sem muita coisa na cabeça. Ai, se eu te pego, seu moleque! Ai, homens brutos, estúpidos, impacientes. Ai, que saco. E também muito agressivos. Esses homens não sabiam dialogar. Para eles, tudo se resolvia com um golpe de lança ou de espada. Defenda-se, fadastrão! Nessas histórias haviam também muitos seres imaginários, como dragões, gigantes, bruxas, feiticeiras. As moças eram sempre frágeis
antigo. Uma lança na mão, uma espada na cintura e um escudo apertado contra o peito. Ale, Retano! Ale! Procuravam criaturas a quem iam enfrentar, órfãos semirupas a quem iam defender. Não passavam um só dia sem lutar com arruaceiros. Uma vida de aventura, nunca tinham paradeiro. Terminavam contra dois com gigantes, com feiticeiros. Mas eles também diziam que educação era bobagem e que tudo poderia ser ensinado em casa, ou até mesmo durante a vida. Acho que você não entendeu o que eu disse. Eu disse que eram homens fortes, incríveis, destemidos, que procuravam aventuras e princesas por quem se apaixonariam enlouquecidamente. Tudo papo furado. Aí, Mas acontece que o nosso Dom, ei, o famoso Dom Quixote, o famoso Dom Quixote, Sou idiota. achava muito legal essa coisa de armas, de guerras, puf, puf, puf. de dar golpes. E de tanto gostar de armas e desse tipo de histórias, acabou vendendo boa parte da terra em que Para crescera. poder comprar mais e mais coisas, histórias de guerra. Como garoto mimado, para ele não havia limites. E foi assim que, em uma certa ocasião, o homem de La Mancha ficou preso dentro do seu quarto por 3 dias e 3 noites, sem parar para comer, beber, ou até mesmo ir ao banheiro. Mas acontece que o senhor Alonso não vivia sozinho, não. Ele morava com o seu tio, um velho e sábio ancião do clã dos Ramos. Interpretando desse jeito, vai acabar ficando louco de tanto dragão e tanto gigante! Me deixe que eu tô no melhor da história! O atrevido cavaleiro Juan Alberto sacou a espada, saltou no pescoço do gigante e o despachou para outro mundo. Em seguida, enfrentou um dragão cuspidor de fogo com 12 pares de olhos. E agora, prepara o elixir de cavaleiro que irá lhe curar de todas as feridas de batalha para que possa declarar seu amor enlouquecido à princesa Doriana. Eu não entendo como um homem com mais de 50 anos pode que cantar com esse tipo de coisa, ó. Décimo isso aí, décimo! Três gigantes do mundo! Porque foi assim, bem assim, que de tanto interpretar errado as coisas que via e tão pouco dormir pensando em seu poder, o seu cérebro, ele ficou seco. E ele, então, enlouqueceu. Três gigantes do mundo! Serei cavaleiro andante, serei Dom Quixote de La Mancha, sairei pelas estradas a cavalo, com uma lança na mão, uma espada na cintura e um escudo apertado contra o peito. Em 2 dias, derrotarei mais gigantes que o coronel Carlos Magno em toda a sua jornada. 3 gigantes do mundo! Cadê meu cavalo? Ei, cadê meu cavalo? Eu preciso de um cavalo para ser cavaleiro andante, não é? O nome já diz, é cavaleiro andante. Eu preciso de um cavalo. Meu reino por um cavalo! Ah! Um cavalo colossal! Vou dar-lhe um nome muito sonoro e
musical vai chamar-se Pato Doce. Não? Já sei. Vai chamar-se Canta Pedra. Não? Já sei. Vai chamar-se Solta Ventos. Não? Poderia se chamar de Adorante, mas vai chamar-se Rocinante. Para ser cavaleiro andante, precisava de armas com que lutar. Foi então que o nosso cavaleiro, Dom Quixote de La Mancha, lembrou de coisas que havia guardado e improvisou uma armadura, uma lança, uma espada, um elmo de cavaleiro, um escudo. E assim se sentiu o homem mais feliz do mundo. Na verdade, não. Não. Meu coração estava completamente vazio. Eu preciso de uma princesa, a quem eu amarei enlouquecidamente. Ele precisava de uma princesa, a quem amaria enlouquecidamente. Para quem eu faria as mais lindas canções de amor. Por quem ele faria as mais lindas canções de amor. E por quem eu arriscarei a vida, em duelos de vida ou de morte. Por quem ele arriscaria a vida em duelos de vida e de morte. Uma princesa. Uma princesa. Ei, eu disse uma princesa. Foi o que eu disse. Tem que fazer a princesa, amigo. O quê? Faz a princesa, vamos. Não, peraí, eu tenho que fazer a princesa. Claro, eu tô fazendo o cavaleiro e ele está sofrendo. Não. Pera, amigo, a gente combinou uma coisa. Que nessa hora ia vir uma atriz aqui, que a atriz ia fazer a princesa. Eu não posso fazer a princesa, cara. Orçamento reduzido. Não, vai. Eu não posso fazer a princesa. Vai. Então, Vai. O fato é que realmente todo cavaleiro andante era perdidamente apaixonado por uma linda princesa. Geralmente uma moça bela, frágil, indefesa, do lar. Mas onde o meu personagem, o famoso Dom Quixote de La Mancha, encontraria uma princesa? Em La Mancha? Em La Mancha não havia nenhuma princesa. Lá todas as mulheres eram humildes trabalhadoras que passavam o dia colhendo trigo. Foi então que Dom Quixote de La Mancha lembrou de uma moça que havia conhecido há muitos anos, mas com quem jamais havia trocado uma só palavra. Seu nome era Aldonza Lorenzo, uma moradora da região vizinho, a cidade de Toboso. Aldonza, assim como as mulheres de La Mancha, não era nenhuma princesa, pelo contrário, era uma mulher forte, aguerrida, empoderada. Mas como Dom Quixote de La Mancha estava completamente enlouquecido, ele agora acreditava que Aldonza Lorenzo, na verdade, se chamava Dulcinea del Toboso, minha amada, meu carinho, meu amor. Dulcinea vestia vestido vermelho, com bolas e babados, um apoio e agitado flamengo preso. A pele de minha amada era alva e corada como as flores da primavera. Os braços de Dulcinea eram frágeis e delicados como pequenas asas de anjo. Nas horas vagas, minha amada, meu carinho, gostava de dedicar-se ao estudo de castanholas e sapateado. E para entreter seus convidados, Dulcinea de Toboso cantava lindas canções acompanhada por uma harpa dourada. Essa era Dulcinea de Toboso, minha amada, minha carinha, minha amor, a mais fina flor da sociedade de La Mancha, uma dama por quem eu estava enlouquecidamente apaixonado, para quem eu faria as mais lindas canções de amor, e por quem eu estava disposto a arriscar a vida em duelos de vida ou de morte. Dulcinea, mi amor, usted es tan bonita que yo
que eu perdoo o sofredor. Não? Dulcinea, você é tão formosa que me lembra uma colmeia. Hein? Não? Dulcinea, mas você é tão bonita que me lembra um pote de geleia. Não? Mas tá complicado esse grupo aqui, é difícil rimar Dulcinea. Dulcinea, linda flor. Você é tão bonita que lhe darei um buquê de flor. Dulcinea, meu amor, você é tão bonita que lhe darei um buquê de flor. Ô, cidadão de bem! O quê? Você aí, concordas comigo ou não concordas que Dulcinea de Toboso é a mais linda flor da sociedade espanhola? Mas como, homem de Deus? Como que eu vou jurar uma coisa que eu não sei, sem saber se é verdade? E quem me garante que essa tal Dulcinea de Toboso não solta fogo pelos olhos ou anda por aí enroscada feito um ouriço, hein? Quem me garante? Quem me garante? Como assim? Eu me garanto que Dulcinea é a mais linda flor da sociedade. E mesmo sem conhecê-la, terá que jurar, tens que dizer que é a mais linda flor que você já viu. Mas acalme-se, homem! Acalme por nada, estou furioso, hein? Você está armado? Não estou armado. Porque eu estou armado, hein? E é melhor nos preparar, porque enquanto eu estou enfurecido, é que ninguém me segura! Eu sobrevivi. Mas esse mundo era muito violento. Sim, mas está melhorando, vai melhorar muito mais como é que é seu nome? O meu nome é Sancho Panza, meu senhor. Mas o seu nome qual é, hein? Como assim, meu nome? Eu sou o famoso cavaleiro Don Quixote de la Mancha. Don Quixote de la Mancha. Você é um moço com muita sorte, sabia? Porque eu estou nesse momento, eu estou precisando de um escudeiro. Você, por acaso, tem alguma coisa para fazer agora? Gostaria de ser o meu fiel escudeiro? Escudeiro? Eu nunca fui à escola, eu não sei ler e nem escrever, eu não sei o que é ser um escudeiro, homem de Deus. Ora, os escudeiros, eles são os ajudantes dos cavaleiros, eles são como os assessores. Na verdade, os idiotas úteis. O idiota útil, eu sempre fui muito útil, sempre me Então está combinado, será meu escudeiro. Eu não posso com o senhor, né? Eu não posso com o senhor porque eu tenho família aqui. Ora, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque é certo que antes de uma semana nós conquistaremos a um reino. Então eu poderei nomear o rei, ou melhor, ministro do Supremo Rei. Então poderá vestir os seus filhos como príncipes, comer e beber o que quiser. E o melhor, está preparado? Não. Viajar com tudo pago. Viajar com tudo pago? Mas eu vou pagar em 48 prestações, pode ser? 48? Tem dois na sua conta toda vez. Mas então, capitão Don Quixote, acalme-se. Eu não amarro o povo do senhor, com certeza. Então prepare-se, porque agora começará a nossa aventura! Aventura já vamos nós! Uhul!
nós chegamos e já vislumbro nossa primeira aventura. Primeira aventura? Mas eu nem descansei, capitão. Ai, eu tô morrendo de fome, a gente não pode fazer uma pausa e descansar um pouquinho, homem? Vai ser pausa e descanso. Isso daí não passa de um vagabundo. Ora, você não está vendo? Não está vendo o perigo eminente? Não vê aqueles gigantes furiosos lá no horizonte? Mas que gigante, capitão? Aqueles lá na esquerda, todos vermelhos, não está vendo? Mas, capitão, eu não tô vendo nada. Onde tem um gigante? Ai, capitão, aquilo não é um gigante. Aquilo é um moinho. E aquilo que se mexe como braços, na verdade, são as pás do moinho. Ora essa, Sancho Panza. Ele está com medo. Está com medinho. Não se preocupe, seu vagabundinho. Porque esse duelo é assunto meu. A sorte vai tratando nossa jornada muito melhor do que eu poderia imaginar. Certa feita, um valente cavaleiro, tendo perdido sua espada em um combate, quebrou um galho de um pesado carvalho, e com esse galho derrotou mais de 30 inimigos. E eu digo isso porque, com a ajuda de Nossa Senhora e pelo amor de Dulcinea del Toboso, serei capaz das mesmas façanhas com a mesma grandeza. Três gigantes do mundo! Mata touro! Mata touro! Ora, mata touro! Mata touro, caramba! Eu vou acabar com essa fase daí! Três gigantes do mundo! Eu sou muito maligno! Ora, meu maligno! Maligno sou eu! É melhor você estar preparado, porque agora que eu vou com tudo! Três gigantes do mundo! Eu sou invencível! Invencível, sou eu, sou falastrão! Prepare-se, porque agora que eu vou com tudo! Três gigantes do mundo! Ai, que caramba! Ai de mim, estou assim! Mas isso com certeza foi coisa do mago frescão da oposição. Sim, da outra vez transformou meus livros em pedaços e agora transforma os moinhos em gigantes só para me ver derrotado. Mas eu não tenho medo disso daí, tá ok? Eu vou me recuperar. Ô, Sancho! Sancho! Sancho, meu querido, você, por favor, encontra aí hortelã, arnica e azeite de oliva e prepare para mim um elixir de cavaleiro, porque o mago Freston vai me pagar por tudo que está me fazendo. Por entre o caminho, Sancho não conquistou nenhum reino. Muito pelo contrário, Dom Quixote confundiu monges com demônios e lutou com um homem que tinha uma espada da só e decepou metade da orelha. Sancho ficava desesperado com essas malditas aventuras e tremia como se estivesse com febre. E pior, havia dias em que não tinham nem o que comer e eles tinham que dormir no escuro, de estômago vazio. Chegou uma hora em que Sancho sentia tanta dor que só conseguia pensar em voltar para casa. Porém, já havia se afeiçoado ao capitão, que estava louco de atar e acabava ficando com pena de deixá-lo sozinho. Sancho só foi ter a sua primeira alegria em Serra Morena. Nós descíamos a montanha, Pocotó, 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 quando encontramos mais de 100 moedas de ouro enroladas em um lenço. Foi quando Dom Quixote disse: Ô, Sancho, você pode ficar com esse dinheiro porque você merece mais que qualquer um. Agora, desapareça que eu preciso me preparar. Mas o que eu faço? Você? Você vai na frente e entrega um bilhete meu para minha amada Dulcinea, avisando que eu estou quase chegando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na manhã seguinte, Sancho saiu bem cedinho em direção à estrada de Toboso. Para
pegar uma carta de seu capitão, Dom Quixote de La Mancha. Acontece que já fazia muito tempo que os dois viajantes haviam deixado a região de La Mancha. E o tio do Dom Quixote, Dom José Quijano, já estava muito preocupado. Foi então que teve a excelente ideia de oferecer uma grande recompensa em dinheiro para quem fosse capaz de encontrar seu sobrinho e levá-lo de volta para casa. Logo se espalhou por toda a região de La Mancha, passando pela cidade de Albacate, Cuenca, Ciudad Real, e chegou até os ouvidos dos músicos Dó, Ré, Mi e Sol, Lá, Si, artistas que se apresentavam nas ruas de Toledo. Ei, Dó, Ré, Mi, você está sabendo da grande recompensa oferecida pelo velho José Quijano? Bah, não tô sabendo não. Fala um pouco mais dessa história aí, velho. Qual é que tá pegando? Eu estava fazendo um som na lancheria do parque, quando dei de cara com este bilhete. Quem interessante, moça, eu, José Quijano, ofereço a quantia de 100 moedas de ouro a quem for capaz de encontrar e trazer de volta aquele o meu amado sobrinho, Dom Alonso Quijano. Ele está louco e pensa que é cavaleiro andante e segue em busca de aventuras. Ele atende pelo nome de Dom Quixote de La Mancha e segue pelas estradas na companhia de seu servo, conhecido por Sancho Panza. E assim, os dois artistas se lançaram em direção à estrada de Toboso. Foi quando, no meio do caminho, encontraram com Sancho Panza. Acaso você é aquele que atende pelo nome de Sancho Panza? Mas sou eu mesmo, sim, senhor. Mas vocês quem são, hein? Posso saber? Eu sou o músico Dó, Ré, Mi, e esse é meu irmão, Sol, Lá, Si. Vai aí, velho. Prazer em te conhecer, beleza? Nós somos dois músicos da região de Toledo. Ó, eu nunca fui à escola, eu não sei ler nem escrever, mas uma coisa eu sei: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá faltando Fá nessa história aí, não tá? Ora, nem me fale, a situação está tão feia para o artista que nosso irmão Fá menor abandonou a carreira artística e agora atua vendendo Jequiti. Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o Fá menor, eu tô vendendo Jequiti, qualquer coisa vocês podem falar comigo. Tenho todos os perfumes, tenho creme, tenho sombra, tenho maquiagem, tô vendendo Mary Kay também, qualquer coisa pode falar comigo, eu faço entrega, tenho Instagram, Facebook, faço Uber, vou fazer qualquer coisa aí. Ei, Sancho Panza, diga-nos, onde está seu amo, Dom Quixote de La Mancha? Mas eu amo? Mas eu amo? Mas eu não posso dizer, porque agora meu amo, ele precisa descansar, homem. Bom, se você não disser onde está o seu amo, nós vamos pensar que você o matou. Mas eu não matei ninguém. Matou sim. Mas eu não matei ninguém. Matou sim. Eu não matei ninguém e eu vou lhe provar como. O meu amo, ele está vivinho da Silva e ele está descansando agora lá nas montanhas. Inclusive, ele me deu uma carta para entregar à sua amada Dulcineia de Toboso. E pode ficar tranquilo que eu vou contar toda a história a Dom José e dizer que ele vai... aliás, ele pode contar a ele que eu vou declarar o seu amor enlouquecido por Dulcineia de Toboso pelo meu capitão. Ora essa, seu falastrão. Então mostre-nos a tal carta e nós ficaremos tranquilos. Mas mostrar tal carta? É isso mesmo. Mas mostrar tal carta? Exatamente. Ai, minha Nossa Senhora! Ai, eu não acredito! Mas eu saí tão rápido que eu esqueci de pegar a carta! Mas eu preciso voltar logo antes que meu amo perceba! Sancho saiu desesperado em direção ao pé do morro. Ele estava tão apressado que nem percebeu que os músicos Dó, Ré, Mi e Sol, Lá, Si o estavam seguindo.
Claro, Reni! Dá uma olhadinha ali, cara. Eu acho que ali são eles, ó. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Exatamente, são eles mesmo. Mas como nós vamos fazer para convencê-los a retornarem a La Mancha, ao invés de seguirem a Toboso como planejam? Ah, já sei, já sei. A gente pode inventar uma história. Vamos contar a eles que a gente precisa da ajuda deles, tá ligado? E aí assim eles vão acreditar e a gente pode se disfarçar de alguma coisa, morou? Excelente ideia, meu irmão. Eu poderia perfeitamente fazer um papel de princesa. Eu já li muitos livros de cavalaria e saberia perfeitamente como lidar com um cavaleiro andante. Ah, e eu poderia fazer o tio Serafim da princesa. E eles poderiam ser do reino de Micomicon. Boa ideia, vamos lá, vamos lá. E assim, os dois músicos subiram para seus aposentos, empilharam seus figurinos e na manhã seguinte, quando voltaram, estavam completamente irreconhecíveis. Eu sou a princesa Micomicona, do reino de Micomicon. E eu sou o tio Serafim da princesa Micomicona, do reino de Micomicon. E assim, os dois músicos disfarçados de princesa e de serafim seguiram até o pé da montanha, onde encontraram Sancho Panza e seu amo Dom Quixote de La Mancha. Oh, valente Dom Quixote! É do Quixote! É do Quixote! Tô confusa. Oh, valente Dom Quixote! Eu sou a princesa Micomicona, do reino de Micomicon. Eu vim para pedir uma grande gentileza. Por favor, mate o gigante ponta-piloto dos olhos mesmos! Ele está louco e aterroriza nosso pequeno rancho. E se o senhor fizer isso, nós iremos nomeá-lo herói de Micomicon. E você poderá nomear o seu servo aí como Marquês de Dupla Pança, ou até o Marquês de Tripla Sanchas, ou o embaixador, se ele souber fritar hambúrgueres fora do país. É verdade, se ele tiver mérito, não é? E assim, os dois músicos disfarçados de princesa e serafim seguiram com Sancho e Dom Quixote até uma nova aventura. Dizem que Dom Quixote, mais uma vez, acabou colocando a ele e todos os que o seguiam em grandes dificuldades. Só depois de muitos e muitos dias, os dois músicos disfarçados finalmente convenceram Sancho Panza e Dom Quixote a voltarem à região de La Mancha. Quando voltaram, os dois estavam tão magros e tão abatidos que levaram vários e vários dias para se recuperar. Apesar disso, contam que Dom Quixote voltou a fugir dali em pouco tempo e viveu outras aventuras na companhia de seu estimado Sancho. Lutou corpo a corpo com um leão, voou em um cavalo alado e viu o mar pela primeira vez nas praias de Barcelona. Dizem que só depois de muitos anos e muitos dentes quebrados, finalmente o cavaleiro da triste figura compreendeu. Balbúrdia são as histórias de armas e violência. Três gigantes do mundo!
Rococó, Produções Artísticas e Culturais de Porto Alegre. A gente está muito feliz de estar aqui hoje realizando essa apresentação nessa linda temporada que a gente está fazendo aqui no Teatro do Sesc Centro. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o pessoal do Sesc. Gostaria de pedir também uma salva de palmas para a tia Anne, que está fazendo a produção do nosso espetáculo. Uma salva de palmas para vocês, que foram um público muito legal. Agora eu queria convidar vocês para curtirem as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Nós temos, quem aqui tem Facebook e Instagram? Levanta a mão. Aí, legal. Então todo mundo vai ouvir agora, tá? Nosso Facebook é Rococó, Produções Artísticas e Culturais. Então sigam a gente lá, curtam a nossa página. E nós temos também o Instagram, que é @Rococó Produções. Muito obrigado pela presença de todos. E eu gostaria... Muito bem, pessoal, a gente acabou de assistir o espetáculo De La Mancha, com a Rococó Produções, de Porto Alegre, e agora a gente tem a oportunidade de fazer esse link entre a obra, fazer um pouco uma obra comentada, e fazer esse link ao vivo com o pessoal do grupo, da Rococó. A gente tem o prazer de receber o Guilherme e o Henrique, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho da companhia, e também um pouquinho sobre o espetáculo. Bom dia, meninos. Tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de vocês nesse lugar que ainda a gente está descobrindo como agir, como fazer, como desenvolver o fazer artístico, né? E queria que vocês falassem um pouquinho do início aí do espetáculo, de como foi a montagem do De La Mancha, a escolha do texto, essa questão do Miguel de Cervantes, que ao mesmo tempo é datado, mas permanece atemporal, que vocês possam falar um pouquinho. Bom dia, pessoal. Primeiramente, a gente quer agradecer muito de estar fazendo parte da Feira do Livro de Montenegro, dizer que é muito importante esses espaços híbridos e essas formas novas de se comunicar. De alguma forma, os artistas eles têm auxiliado muito as pessoas durante a pandemia, para que as pessoas também não surtem e continuem, enfim, assistindo trabalhos artísticos e, de alguma forma, que a arte seja esse motor e essa coisa que, de alguma forma, vai levando adiante os trabalhos artísticos e também o desenvolvimento da humanidade, né, das pessoas em si e das relações. E, sobre o trabalho, acho que o Gui pode começar falando e depois eu complemento. Então, essa obra é uma das obras mais conhecidas, mais lidas e mais encenadas do mundo, né? Ela é considerada por muitos pesquisadores como uma das principais influências e como uma das dramaturgias mais importantes do nosso período, né? Então, apesar de ser datada em certos momentos, ela não deixa de ser muito importante. E justamente esse é um dos objetivos do projeto, né? Como é que a gente poderia estar aproximando esses versos que são mais antigos de públicos mais modernos. Então a gente começa por aí, e porque é um livro que para nós é um livro muito especial. A gente tem um carinho imenso por essa história e por tudo que ela representa, né, pelos milhões de possibilidades de interpretação possíveis. Então o projeto começou por aí. A gente já tem essa característica de trabalhar com literatura, de trabalhar com resgate, com esse tipo de mixagem, né, entre artes. Então, a literatura está sempre muito presente. Então, o De La Mancha é mais um trabalho dentro de uma sequência de trabalhos que a gente já vem fazendo relacionados à literatura. E o que a gente queria trazer com o espetáculo De La Mancha, é justamente essa pesquisa que a gente tem dentro do folclore e do flamenco. Então, o espetáculo ele tem muitas camadas de dança flamenca, da cultura flamenca, palmeios, pitos, sapateados. Isso tudo, de alguma forma, vai trazendo uma corporealidade para o espetáculo, além da dramaturgia, que é isso que o Guilherme faz, que o Guilherme, de alguma forma, ele adapta o texto, que é um texto bem datado, um texto difícil para algumas pessoas lerem. Então a gente vai aproximando isso dos públicos mais contemporâneos e trazendo essa forma de encenação, essa forma de contação de história que aproxima jovens leitores da literatura e, ao mesmo tempo, vai trazendo as pessoas mais antigas também, que a gente fala sempre, para aproximar e que elas comungam de um mesmo espetáculo, que todo mundo possa aproveitar o mesmo espetáculo. Ainda sobre o livro, só para complementar,
eu acho importante assim, falar, não sei se todo mundo sabe, a obra original do Cervantes é composta por 2 volumes, né? A gente está trabalhando no nosso espetáculo só o volume 1, porque no volume 2 tem uma virada bastante importante, então a gente resolveu trabalhar nesse espetáculo só o volume 1. Interessante. E, meninos, é legal, né, também ver que a questão que vocês trazem quando fala do flamenco, mas a questão da cultura flamenca toda, de esse hibridismo que o espetáculo possibilita, né? Ele é teatro, ele é atemporal, ele traz uma referência da literatura, tem a questão de trabalho corporal super forte de vocês, que também é ligado à dança, mas esse hibridismo entre as diferentes linguagens e também a preocupação estética que vai de encontro com as artes visuais, né? Então, bem interessante. São camadas, como o Henrique falou, e essas camadas a gente percebe, claro, a gente tem aqui um recorte de uma gravação realizada anterior à pandemia, com o público, né? Ela não está editada, é um plano aberto, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver o teaser, a gente consegue de perto ver texturas e ver todas as leituras, todas as camadas estéticas que também acontecem, não só textuais, mas também estéticas, né? Elas são super claras. Mas uma coisa que a gente buscou, desculpa te interromper, uma coisa que a gente buscou era justamente isso, de trazer esses elementos da Espanha, e principalmente desse local da Espanha, que é considerado por 5 regiões, né? É dividido em 5 regiões: Albacate, Cuenca, Ciudad Real, Toledo e Toboso, que é, como é o nome? A região de La Mancha. A gente também esteve na Espanha, então a gente foi fazer uma pesquisa justamente para trazer, para trazer cada vez mais esse local poeirento, esse local que é seco, esse local que é quente, que é árido. Que o espetáculo tem todo um tom terroso, né? Desde o projeto gráfico. Isso. Tem que isso remete bastante à região lá. E é muito legal isso que tu provoca, isso que tu comenta da provocação estética, porque a gente tem uma pesquisa longa de teatro para infância e juventude, e como tu bem observou, assim, sempre a gente tem uma história com dança, com musicalidade, com outras artes, então a gente aposta sempre nesse hibridismo, e a gente vem nos últimos tempos pesquisando outras possibilidades estéticas do teatro para infância e juventude, que a gente está bastante acostumado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a ver teatros para infância e juventude sempre muito solares e muito coloridos, né? Que são coisas que a gente também gosta, que a gente também faz, mas que a gente acha que não é a única opção. A gente acredita que esse tipo de provocação de trazer para o público infanto-juvenil esse ambiente mais obscuro, mais poerento, onde nem tudo está jogado assim tão na frente, eu acho que é uma provocação legal, assim, uma parte do nosso trabalho enquanto artista. Uma coisa de ir percebendo as coisas a partir de camadas, né? De trabalhar com camadas de percepção. Porque além de tudo que a gente quer dizer com o espetáculo, tem várias coisas que as pessoas vão acessando conforme as suas experiências e as suas motivações. Então, quando tu vai para um espetáculo, nem sempre, um espetáculo infantil, nem sempre tudo é dado para as crianças, para as pessoas. E sim vai reverberando nos pensamentos. É uma forma que a gente tem pensado em trazer nossos novos trabalhos a partir de agora. E a gente também sempre pensa muito que para cada criança que está no teatro, normalmente vai ter um adulto também, né? Em situações de público aberto. Então, a gente acredita que é importante que os espetáculos infantis, que na verdade todos os espetáculos que têm classificação livre, que eles tenham essas camadas para que cada um acesse do seu lugar, né? Então, se você já é um adulto, se já tem uma experiência maior, você vai perceber camadas que estão ali, que foram pensadas justamente para você. Se você ainda é uma criança, você vai aproveitar as outras camadas que foram pensadas para você. E sempre tem coisas que estão ali no meio para todo mundo, porque cada ser humano é especial e é único, né? Então, a gente está sempre buscando contemplar todas essas possibilidades de seres humanos que vão estar ali com a gente. Na verdade, é um amadurecimento enquanto vocês, grupo, né? Enquanto a Rococó. Eu queria justamente isso, como a gente tocou na questão da presença da literatura, vocês também têm uma ligação com Feira do Livro, com animação, com Hora do Conto, né? Essa aproximação com um trabalho com outros coletivos, com outros grupos, mas a gente percebe uma pegada e um registro bem forte enquanto Rococó, né? Enquanto trabalho desenvolvido para vocês, que nem eu brinquei antes quando a gente chegou à dupla dinâmica. Essa questão assim vem desde o Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas,
que vem do universo dos contos populares, das lendas, em especial aqui do Rio Grande do Sul. Depois parte para o Baila Melancia, que bebe lá na fonte dentro do Simões Lopes Neto. Tem o De La Mancha, eu sei que tem outro trabalho em andamento. Então, que vocês falassem disso, assim, como é que é essa leitura, como é que é esses pontos de ligação, porque a gente encontra equidades, juntando todos eles, a gente encontra uma linha, né? Que legal, Obrigado. Eu acho que tudo começa porque nós, todos os integrantes da Rococó, não somos só nós dois, né? As pessoas, isso, fala um pouquinho da ficha técnica até do De La Mancha em especial, né? Todo mundo... O De La Mancha, então posso falar da ficha depois de falar do grupo. A direção e a adaptação do texto é do Guilherme Ferreira. Eu e ele somos o elenco. A trilha sonora é do Pedro Borghetti. A provocação coreográfica é do João Rafael de Paula. A identidade visual do espetáculo é da Jéssica Barbosa. As fotografias é do Tom Pérez. A cenografia e a iluminação é do Roger Santos, que é um ator também que trabalha junto com a gente. Membro importante, o membro faz parte do núcleo duro da Rococó, dos projetos. A assistência de produção é da Alessandra Bier e a realização e produção é da Rococó Produções Artísticas e Culturais. Ainda tem a Suzana na proposta de maquiagem, a Vera no figurino. É uma equipe imensa e essas pessoas estão em todos os projetos que a gente faz. E o que essas pessoas têm em comum assim, são duas coisas. Primeiro, que todos os artistas da Rococó, antes de começarem a experimentação no teatro, tiveram uma experiência ligada à dança ou à música. Todos temos isso em comum. Assim. E outra coisa que nós temos em comum é que em algum momento da nossa história a gente teve relacionado com o movimento tradicionalista gaúcho, todos os integrantes. E uma terceira coisa que nos conecta é que todos nós temos... Nossa, está tendo muita mensagem aqui. Todos nós temos uma ligação com a licenciatura. O núcleo duro, todos são formados em licenciatura em teatro também. Então essas coisas vão amarrando. E eu acho que essa coisa da literatura que veio muito forte é porque a primeira graduação que eu tive foi biblioteconomia. E lá eu especializei em contação de histórias e trago isso comigo antes de ser ator. E o Henrique, ele tem uma experiência prévia em administração. Então ele tem esse olhar empreendedor e de aproveitar as potências que a gente tem. Então, os trabalhos acabam revelando isso porque a gente traz sempre para a cena todas as nossas bagagens, né? A dança gaúcha, que aparece nos espetáculos, é por causa dessa experiência, e o flamenco, que aparece no De La Mancha, não é uma coisa assim que a gente jogou. Na verdade, nós dois participamos durante muitos anos da Cardíaca Companhia de Dança e estudamos flamenco durante anos e anos. Isso está já nos nossos corpos e faz parte da nossa história. Então, a gente acaba trazendo para a cena. E isso que o Guilherme fala também é bem legal de trazer, porque a gente aproveita todas as qualidades de todas as pessoas que fazem parte do grupo e que entram no grupo e que transitam, porque nem sempre a ficha técnica é a mesma, nem sempre é só eu e ele no elenco. Por exemplo, o Baila Melancia, o Guilherme só dirige, mas uma coisa que geralmente acontece e que acaba conectando os espetáculos é que o Guilherme, ele faz o argumento artístico do espetáculo e eu faço a produção geral. Porque e aí eu acho que é onde se conecta os espetáculos e que a gente acaba tendo uma linguagem e quase uma concepção de uma poética artística, porque isso vai trazendo uma unidade para esse local. Porque mesmo, por exemplo, o nosso novo espetáculo se chama As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador. A direção não é do Guilherme, a direção é da Suzy Martinez, porém o argumento do espetáculo, o argumento artístico de trazer a proposta foi do Guilherme, porque ele conheceu esse conto, que é um conto do O Cancioneiro e a Princesa Chifruda, do Ricardo Azevedo, que também é um conto popular. A gente citou o Ricardo ontem, dos contos populares, como modelo no Brasil, né? A Milene Barazetti, que é contadora de histórias, trouxe, que também está recontando alguns contos, e a gente tem o exemplo do Ricardo Azevedo quase como um modelo, né, que tem o Armazém do Folclore, né, o Contos de Enganar a Morte, enfim, é uma coletânea muito grande de livros. É um escritor importantíssimo e se relaciona nas artes. As artes são muito democráticas, né, tem espaço para falar de todos os assuntos, então a gente se relaciona com esse assunto de folclore, de culturas populares. Isso
tem nos nossos trabalhos. E tem uma outra coisa também que a gente gosta de trazer além da história, não que a gente ache que isso seja o único modo de se fazer teatro, tá? Mas a gente gosta, no nosso modo de fazer teatral, a gente gosta de trazer provocações sociais. Então, quando a gente fala lá no Era Uma Vez, que a gente conta o Menino do Pastoreio, a gente aproveita para dar uma provocada, uma questionada nas questões de bullying, nas questões raciais, nas questões de trabalho infantil. Quando a gente vai lá no Baila Melancia, a gente conta o Coco Verde Melancia, que é um conto que a gente ama, mas apesar da gente amar, a gente vê ali certas questões de machismo, de violência contra a mulher, que estão provocadas dentro do espetáculo, né? Quando a gente vem para o De La Mancha, de novo, o Dom Quixote é um grande sonhador, um cara incrível, por um lado, e se você olha pelo outro lado, ele é um cara que tem uma fixação por armas e por histórias de guerra, de violência. Então a gente sempre gosta de trazer dois lados de uma coisa e provocar o público para que o público reflita um pouquinho. Tu contextualiza, mas ao mesmo tempo que nem o Henrique trouxe antes, tu faz essa provocação nas camadas, né? A criança, Exato. às vezes, é pega pela estética, pela sonoridade, né? Às vezes até ri de uma situação que, de repente, é um pouco mais nervosa, mas pro adulto Exato. ou pro jovem traz aquele pensamento, putz, é isso mesmo, né? Em que lugar estou? Estou vendo uma obra artística, mas que reflete diretamente no meu ser cotidiano. Deixa eu puxar um comentário aqui da Cristina, que sempre está presente contemplando e assistindo a nossa programação. A cada olhar, uma nova percepção. São dois mundos, o dos artistas, suas adaptações e leituras, e o olhar de quem aprecia de acordo com o mundo que construiu até o momento. Lindo e parabéns a todos. É exatamente isso, legal. né? Exatamente isso que a a gente arte faz a provocação, mas a leitura de quem recebe, o receptor, vai dar sua leitura para aquilo, né? Exato. E é muito importante a gente pensar nisso também, porque, por exemplo, a gente gosta, quando a gente vende o espetáculo e é uma venda fechada, a gente gosta de trabalhar muito com a pluralidade de públicos, mas também fazer para públicos específicos, digamos, só crianças. Então a gente vai testar o que funciona e o que não funciona quando a gente apresenta só para crianças e a gente já mais ou menos subentende o que de alguma forma está acessando aquele grupo social. Agora a gente faz também muito para jovens esse espetáculo. O De La Mancha é feito muito para jovens, porque eles trabalham isso quando chega ali na parte do ensino médio, que eles têm que fazer leitura do Don Quixote. Então eles acabam acessando muitas camadas também que são diferentes. E quando a gente trabalha em temporadas ou apresentações abertas, tem muitos pais que chegam no final da apresentação e chegam para falar para a gente o que absorveram da obra, quais foram as pitadas de provocações que a gente trouxe, e é muito legal esses retornos que o público vem nos trazendo também, que não é só aquela coisa de tipo, que a gente recebe na hora, sabe? É muitas coisas que vêm depois da crítica especializada, das pessoas que foram nos assistir, que terminam o espetáculo, querem nos falar alguma coisa que de alguma forma acessou uma memória, uma lembrança, ou que anos depois, ou meses depois, lembra, associo com o espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão da Rococó, que a gente assistiu. Então é muito legal trazer essas percepções, essas conexões aí. E bacana que, na verdade, tudo continua em repertório, né? É uma possibilidade que tu tem de criar um vínculo e, ano após ano, criando um novo público, criando novas contratações e novos vínculos. Isso é super interessante, porque a gente vem de um reflexo nos últimos anos de coletivos que muitas vezes surgem devido a um trabalho e ele acaba não tendo um histórico, se desmancha. Né? Por exemplo, assim, a gente tem vários colegas, amigos, né, que desenvolveram outros trabalhos e que acabam que esse hiato entre uma produção e outra é muito grande e tu perde a referência, porque a gente tem um público cativo tanto na região metropolitana quanto para o interior, o próprio Sesc como fruição dessa cadeia produtiva toda, né? Mas tu perde a referência, porque tu normalmente tem a mesma coisa que assistir filme. Tu tem determinados atores que tu não interessa o filme, tu quer assistir ele porque tu trabalha e gosta e é quase um fã daquele trabalho. E aí, às vezes, tu tem um período que tu não encontra nenhuma produção
de alguns atores, de alguns artistas. Então é bacana que essa frequência, e não que tenha que ser uma cobrança enquanto mercado, aí tenho que oferecer alguma coisa, mas não, uma cobrança artística. Eu estou produzindo e quero produzir algo logo na sequência, porque eu já tenho uma ideia e quero pôr em prática. Vocês enxergam mais ou menos por aí também? Vou conectar com que a... Como é que é o nome da pessoa que falou agora? A Cristina Meirós. Cristina, vou conectar com o que a Cristina falou, tá? Eu acho que o artista tem sempre esse olhar para frente, que é uma coisa que eu e o Guilherme a gente sempre comenta, né? Quando a gente vai para esse espetáculo, ele não estreou no Rio Grande do Sul, ele estreou no Espírito Santo. E depois do Espírito Santo a gente fez uma temporada aqui no Rio Grande do Sul, a gente circulou por algumas cidades aqui, depois a gente foi para Goiás, para Santa Catarina. Então é um espetáculo que ele é super novo, ele estreou em agosto de 2019, só que casualmente ele já conseguiu ter uma demanda bem legal dentro de festivais. E isso ocorre justamente por causa disso, porque as pessoas já nos conheciam de trabalhos anteriores, então tem essa coisa de querer conhecer o trabalho, a continuidade desse repertório, né? E a artista tem muito mesmo na galera. Eu acho muito legal essa provocação, Cássio, porque as pessoas que não trabalham com arte, com cultura, às vezes não entendem como é que funciona o processo dos artistas, né? A gente não faz um projeto para vender, é o contrário. É uma necessidade de falar sobre um tema, e aquilo é urgente para a gente. Então a gente está trabalhando uma peça, e daí a gente acorda e lê uma notícia. E daí aquilo já nos provoca e a gente precisa se engajar naquilo que está acontecendo e se posicionar de alguma forma. Então o trabalho da gente, assim, na Rococó, eu acredito que em muitos outros coletivos, vem dessa vontade muito primária, sabe? Faz parte do profissional, faz parte do ser humano que a gente é, de alguém que está conectado com os outros e que está em constante movimento. Então, sim, sempre tem esse movimento para frente, sempre tem uma ideia nova, normalmente 2 ou 3 ideias em paralelo, que a gente precisa dar uma focada, assim, o que a gente vai trabalhar agora, o que a gente quer falar agora. Até para não falar de todas as bandeiras no mesmo espetáculo, senão a gente acaba não falando nada com ninguém, né? Ou superficial. Ou superficial, e a gente sim tem uma vontade de fato, tá chegando e tá conversando com as pessoas. Isso que está acontecendo agora, de ser um bate-papo, é recorrente. Dessa vez é virtual, mas a gente sempre faz. Sempre que termina uma apresentação nossa, seja uma venda, seja uma temporada, não interessa. Se houver a possibilidade... Às vezes é um festival e não tem, né? Precisa liberar o palco para vir no próximo espetáculo. Mas se houver a possibilidade de ficar ali uns 15 minutos e conversar com as pessoas, a gente sempre faz, porque a gente gosta, porque a gente precisa disso para ter esse contato. E no processo de montagem, para as pessoas que trabalham com isso, que estão assistindo aqui a gente, é uma coisa que faz parte do nosso processo fazer um ensaio aberto. Quando a gente está ali no meio do espetáculo, a gente conversa com uma escola, vai lá, ou eles vêm onde a gente está ensaiando, 30 crianças, 20 crianças, e nos contam o que gostaram, o que acessaram, como viram, como deixaram de ver, adultos, e a gente está sempre nessa troca. Então os trabalhos, eles estão sempre, como tu disse, eles estão sempre em repertório, e eles estão sempre em movimento. Ano passado, nunca uma coisa estática, né? Ano passado a gente estava na companhia de arte, saindo, e a gente encontrou uma amiga, Juliana Barros, que é uma grande artista também, e ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? E a gente, Ensaiando Era Uma Vez. Ainda? Eu Era Uma Vez, mas Era Uma Vez estreou em 2015. Mas a gente mexe no espetáculo toda vez. É alguma coisa que a gente improvisou e funcionou, alguma coisa que alguém trouxe que a gente não tinha pensado, então é um constante movimento, sabe? Bacana. Eu estou trazendo de novo, eu estava lendo aqui, esticando meu olho para a TV, onde eu tenho ampliado os comentários. A Cristina complementou ainda, disse, acho muito interessante o uso da luz, do foco, da iluminação, ao que o nosso olhar está sendo direcionado e o que mais realmente está acontecendo em cena. É um chamamento para o mundo. É legal que ela faz essa conexão e já é uma leitura super artística, né? E é bacana essa ponte, porque é uma obra comentada. A gente faz quase uma discussão filosófica aqui, em cima do fazer artístico, e a gente consegue puxar quem está nos assistindo da mesma forma. É muito bacana. Meninos... Isso
Pode falar. Só para complementar o que ela fala, isso é muito legal de trazer a questão da iluminação, que a iluminação é uma coisa muito presente nesse espetáculo. É claro que quando a gente vai apresentar presencialmente, as pessoas vão perceber muito mais camadas, porque o artista que criou a iluminação se chama Roger Santos, que trabalha muito com a gente, ele está em todos os espetáculos, ele participou de todo o processo criativo. E faz então, diferença. Ele faz toda a diferença, sabe? Da pessoa estar junto contigo, de pensar o espetáculo. Então, essa é uma preocupação que ele teve, justamente de trazer onde que pode revelar coisas e não revelar. O que pode ficar sublimado e o que não pode. Então, essa coisa da iluminação mesmo, do que eu vou iluminar agora, o que vai ser revelado letra por letra, ou parte por parte, ou ator por ator, sabe? É uma preocupação estética também, poética, artística, e isso tudo vai reverberando num trabalho que foi feito coletivo desde o início com uma pessoa que tem esse olhar pensado para isso. Muito bem, legal. Meninos, quero agradecer muito a disponibilidade de vocês. Como a gente falou, é para deixar fluir, é para deixar como um registro, mas também, ao mesmo tempo, sem enrijecer com o roteiro estabelecido, com perguntas clichês, redundantes. É isso, muito legal. E agradecer a disponibilidade de vocês, tá? De estarem conosco. Ah, querido, a gente que agradece. Um prazer imenso. Eu queria agradecer a Cristina aí, que participou. Obrigado. E outras pessoas também que devem ter participado, mandando coisas. Isso aí, acompanha a programação da feira. É muito importante a gente estar reconhecendo essas iniciativas de pessoas que estão, pessoas e instituições. Assim, o SESC é um grande fomentador, assim, um grande parceiro das artes, né? Eu acho importante que as pessoas compartilhem e façam com que essas ações atinjam o maior número de pessoas possível, para que a coisa continue andando, para que as pessoas sejam provocadas e transformadas pela arte. Voltando ao início da nossa conversa, né? A arte, os artistas é o que estão dando um suspiro no meio dessa pandemia, né? Seja pelas lives, seja por geração de conteúdo em suas próprias redes, mas acho que é um momento que a gente tem a oportunidade de esquecer um pouco o que está acontecendo lá fora, já que a gente conta os dias sem saber quantos serão, né? Mas isso tudo, a gente tem sempre falado nos projetos virtuais que, apesar de estar sendo muito difícil, o que a gente precisa é persistir. Se for sair de casa, já sabe, né? Tem que usar a máscara. Quando chegar em casa, muita água, muito sabão. E que isso vai passar. E que a gente vai poder voltar a se tocar e a se abraçar. E a voltar a ter o contato que a gente precisa e que a gente ama. Só mais um pouco de força, gente. Isso aí. Muito bem. Obrigadão, viu, meninos? Obrigado pela presença. Obrigado, um abraço para vocês. Espero a gente se ver em breve, presencialmente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Muito bem, pessoal. A gente termina a atividade dessa manhã. Lembrando que logo mais às 15 horas tem uma oficina super especial com a nossa patrona, Tatiana do Espírito Santo, falando sobre contação de histórias. Então você é nosso convidado a estar conosco às 15 horas nessa oficina, que você pode participar de forma interativa, comente, curta, compartilhe. E às 18 horas tem o Sarau da CUFA, Sarau da Periferia, e às 20 horas um show, reverb, poesia, música, enfim, como você quiser. Eu convido você a conhecer esse projeto Reverb Poesia e assistir conosco às 20 horas. Obrigado, um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira. Nos encontramos logo mais.